Bom, estamos de volta com a nossa aula de parecer para o nosso segundo trecho. Bom, nós terminamos o primeiro falando sobre os elementos de identificação, que são parecer, número, processo, número. Aquilo lá sem necessidade de marcar X ou colocar qualquer número. Então, isso já ficou muito claro. Vamos para frente. Interessado. É, o que é interessado? Vocês vão ter que ler a prova e identificar se há algum requerente ou algum órgão da administração que tenha feito alguma solicitação em face da administração. Então, o que é que pode acontecer? Pode ter um pedido de uma pessoa física que faça algum requerimento perante a administração e aí o órgão da administração passa para o órgão de assessoramento jurídico, que somos nós, para que a gente se manifeste, ou pode ser uma consulta formulada por algum órgão, algum departamento que funcione na administração, e esse departamento vai ser o responsável por encaminhar o processo para a consultoria jurídica para que a consultoria se manifeste. Então vocês vão precisar identificar na prova isso e marcar quem é o interessado. Agora atenção, se a questão mencionar o interessado, aí vocês podem indicar. Caso contrário, não criem dados inexistentes, deixem em branco. Por quê? Porque isso também pode ser considerado como um elemento de identificação. Então, só citem qualquer tipo de interessado se houver. Se não houver interessado, vocês vão colocar parecer número, processo número, interessado, dois pontos, deixem em branco. Tá? Então, essa é a parte do interessado. Aí a gente segue na linha abaixo, assunto. O assunto consiste numa expressão que sintetiza o conteúdo do texto enfatizando a questão abordada, certo? Então, vocês vão fazer a leitura da prova, da proposta de parecer, por exemplo, na prova de 2009, a gente tratou de uma questão de construção de uma hidrelétrica em área de proteção ambiental e área de proteção indígena e tal. Então, no parecer, no assunto, possibilidade jurídica de construção de hidrelétrica dentro de área de proteção ambiental. Então, vocês vão identificar na prova de vocês qual é o tema central da questão e vão colocar. Vocês não vão gastar muitas linhas com isso, porque não há necessidade, uma ou duas linhas no máximo já é suficiente para abordar bem esse elemento de formalidade do parecer, certo? Aí eu coloquei aqui uma observação, não deixar linhas entre os elementos de identificação. Não há necessidade de mencionar três linhas como se estivesse a indicar um espaçamento entre um elemento e outro. Não há necessidade. Vocês não vão deixar linhas em branco, porque isso vai refletir naquele número efetivo de linhas escritas, e vocês também não vão escrever três linhas, ou duas, ou etc. Vão simplesmente seguir uma linha abaixo da outra e vão fazer a sua resposta sem necessidade de colocar nenhuma linha entre elas. Quanto mais linhas vocês escreverem, melhor. Tá? Então, feita essa primeira parte dos elementos de identificação, a gente segue para a ementa. A ementa, como eu disse, ela é um elemento não obrigatório, não consta do espelho uma pontuação para isso, mas eu sugiro que vocês façam. Não gastem muitas linhas com isso, também é apenas uma ideia central em forma de palavra-chave, não há necessidade de vocês gastarem muitas linhas com isso. Mas a portaria da AGU traz que a ementa deve ser elaborada de forma concisa, a fim de permitir o imediato conhecimento do assunto e guardar estreita correlação com a ideia central do texto. Somente as letras iniciais serão grafadas com caracteres maiúsculos sem negrito. Deve ser alinhada à direita do texto, os parágrafos devem ser numerados com algarismos romanos. O manual do parecer que eu mencionei, ele traz um outro conceito, que eu vou ler rapidamente. A redação da ementa constitui-se na apresentação da matéria de forma resumida. É importante apenas que haja reunião de maneira lógica e concisa das principais palavras-chave que foram utilizadas na construção da peça, opinativa. Sugestão para a confecção de emenda ao final. Aí ele traz uma sugestão lá. Bom, essa aqui é a forma que foi sugerida pela portaria da AGU. Vocês podem utilizar assim, ou podem utilizar dessa forma como foi feita pelo Manual do Parecer Jurídico, em forma de verbetação e dispositivo. A verbetação seria a inscrição de palavras-chave no conteúdo do parecer, assim como é feito nos acórdãos judiciais do STJ, Supremo, você vai ver lá, tem aquelas palavras-chave em letras maiúsculas e abaixo tem a indicação de cada um dos temas que foram tratados. Vocês podem usar só a parte dos parágrafos, como está aqui no exemplo da AGU, ou podem usar apenas a verbetação, que vai ser suficiente para vocês. Só não gastem muitas folhas, muitas linhas, porque isso pode faltar no final, certo? Então, feito a ementa, trazidas as ideias centrais, a gente passa para uma outra parte, que é a parte do vocativo. O que é o vocativo? Consta de pronome de tratamento seguido do cargo da autoridade a qual a manifestação é dirigida.
Novamente, se a questão não indicar nenhuma autoridade, não crie dados que a questão não ofereceu, certo? Então, o que é importante aqui? É importante que vocês identifiquem eventualmente na prova se há algum solicitante desse parecer. Por exemplo, vocês podem encontrar, como aconteceu na prova de procurador federal em 2007, havia um pedido específico do procurador-chefe para fazer o parecer. Então, ele vai colocar, excelentíssimo senhor procurador-chefe, ou ilustríssimo senhor procurador-chefe, e segue para o restante do parecer. Importante. Se a questão não trouxer, mesma coisa, deixa em branco e segue direto. Não precisa nem escrever vocativo, não escreve nada. Não precisa colocar só ilustríssimo senhor, nada disso. Simplesmente deixa em branco. Passou a ementa, vai direto para o relatório. Ponto. Agora, se a questão indicar, aí vocês podem colocar. Tá? Feito isso, aí a gente passa agora para a parte mais importante, né? Que é a parte que vai valer 65 pontos, que é a parte do direito. Então a gente inicia com o desenvolvimento do texto, que vai ter relatório, fundamentação e conclusão. E o relatório, o que é que é? Eu recomendo a elaboração de um relatório sucinto, com as principais questões levantadas pela proposta de parecer. Tá? Não utilizem muitas linhas com relatório, pois elas podem fazer falta no final. Atentar para eventual dispensa de relatório, caso a questão assim determine. Então vocês vão chegar lá e vão ler a questão, vão identificar o tema central lá no assunto, vão fazer uma ementa e vão chegar na hora do relatório e vão colocar a ideia central dos fatos. É um relatório, você vai dizer, trata-se de situação tal, onde aconteceu isso, isso e isso, e as providências foram essas, e ao final foi sugerida a elaboração de um parecer. Ponto, é o relatório. Também não gastem muitas linhas com isso. Eventualmente pode haver a dispensa do relatório por parte da questão, embora eu nunca tenha visto isso em parecer, mas eventualmente pode acontecer e vocês não vão precisar fazer o relatório. Só observem para ver se por acaso a questão vai dizer isso ou não, certo? Então aí agora vem realmente a parte importante, que é a fundamentação. Eu digo, é a parte mais importante do parecer, onde as questões jurídicas serão enfrentadas. Conforme visto pelo espelho oficial, dos 70 pontos, 65 serão extraídos daqui. Então, é muito importante que vocês se saiam bem aqui. A questão formal é uma questão que vai ajudar o examinador na hora da correção, ele vai ter uma visualização melhor da prova de vocês, vai estar a letra mais legível, vocês têm que cuidar com a letra, então isso vai ser importante para facilitar o examinador a corrigir a prova de vocês. Em questão de pontuação, o que importa mesmo é essa parte da fundamentação. Então eu digo, minha sugestão pessoal é que a fundamentação seja feita uma estrutura de tópicos, de acordo com as questões exigidas pela proposta de parecer. A estruturação por tópicos facilita a correção, pois ajuda o examinador a identificar de forma fácil onde estão abordados cada um dos questionamentos feitos. Além do mais, ajuda o próprio candidato a organizar seu raciocínio e não esquecer de abordar nenhum tópico exigido pela questão. Aí eu trouxe aqui um exemplo. Vamos olhar a prova de 2009, como é que ela foi feita. Aqui houve o relato dos fatos e aqui embaixo, considerando essa situação hipotética, elabore um parecer. Aí ele traz uma série de consultas, uma série de situações que vocês devem responder. Então, qual é a minha sugestão? Minha sugestão é que vocês utilizem um tópico, abram um tópico para cada uma dessas situações que estão aparecendo aqui, certo? Então, aqui, por exemplo, que foram 7 indagações, vocês abririam 7 tópicos e em cada um desses tópicos vocês vão desenvolver a questão jurídica que vocês reputam importante. Um detalhe, eventualmente pode ser que seja cobrado o número de lei, pode ser que seja cobrado artigo, então é importante que vocês sempre que tenham a oportunidade de citar algum artigo, vocês citem, não deixem de citar, porque isso pode estar no parecer, como aconteceu aqui. Lei Federal número 9985 de 2000, então houve uma expressa referência no espelho da prova a uma lei. Então é sempre importante que vocês façam essas remissões. Algumas pessoas me perguntaram em relação à súmula vinculante, se é importante citar o número da súmula. Se vocês eventualmente tiverem que se manifestar nesse sentido em relação à súmula vinculante, não é necessário que vocês citem um número, mas, embora vocês não citem um número,
é importante que vocês digam, pelo entendimento da súmula vinculante do STF, tal e tal e tal. Vocês precisam demonstrar para o examinador que vocês sabem que aquela conclusão se baseia em uma súmula vinculante, certo? É importante que isso fique claro. Então, artigo de lei vocês vão ter a consulta, então vocês podem citar, mas súmulas vinculantes ou súmulas normais, como você não tem acesso às súmulas na hora da prova, é importante que você demonstre para o examinador que você sabe que aquilo é uma súmula, certo? Esse é o recado principal. E não economizem, façam na fundamentação, não achem que o examinador vai interpretar a sua manifestação e vai entender que você disse que aquilo era uma súmula ou que aquilo não. Vocês têm que deixar expresso o raciocínio de vocês. Ele não vai ter raciocínios, ele não vai inferir nada, ele não vai entender que aquilo está implícito e, portanto, vai atribuir a pontuação. Não vai. Vocês precisam se manifestar, escrever mesmo e falar sobre tudo que está na cabeça de vocês, porque isso pode estar lá no espelho da prova, tá? Então, aqui na fundamentação estão 65 pontos. Aqui é a passagem de vocês para o cargo de advogado da União. Então, é aqui que vocês têm que se concentrar, tá? Eu trouxe aqui o exemplo da prova de 2009, que ele trouxe uma série de indagações, e aqui, para cada item, surgiu a abertura de um tópico específico. Aí eu exemplifiquei aqui da impossibilidade de realização da obra, da impossibilidade de execução dentro de APA, da necessidade de elaboração do IA-RIMA e etc. Então, no final, competência para autorização da obra. Então, esses todos são elementos que facilitam, primeiro, como eu disse, porque vocês não vão esquecer de abordar nada, e segundo, por quê? Porque o examinador vai olhar lá no espelho e vai ver, olha, aquilo aqui eu vou encontrar naquele parágrafo, naquele tópico. Então ele vai conseguir fazer a correlação imediata entre o que você escreveu e o que está no espelho e vai facilitar. Utilizem sempre palavras-chave que vocês imaginam que o examinador, que o espelho vai abordar. Então, é sempre importante, por exemplo, se você achar que o artigo de lei é importante, você cita e tenta dar uma maior relevância àquilo no seu texto. Se você acha que é importante abordar um entendimento do Supremo, você tenta trazer uma maior relevância para aquilo dentro do seu texto, certo? Então é sempre importante que vocês utilizem as palavras-chave para que aquilo chame a atenção do examinador para que ele possa atribuir a pontuação total, certo? E por fim, já concluindo essa parte da questão formal, eu sugiro que vocês façam na conclusão a elaboração de uma brevíssima afirmação a respeito de cada questão elaborada. Assim, cada tópico que foi aberto lá na fundamentação terá uma respectiva conclusão ao final. Então, por exemplo, chega lá, ante o exposto opinamos pela impossibilidade de realização da obra, impossibilidade de realização dentro da APA, necessidade de elaboração do IA-RIMA, etc. Então, eu acho importante, por quê? Porque o examinador vai chegar na sua conclusão e vai encontrar todas as respostas de forma resumida para aquela situação jurídica que foi abordada, tá? Bom, fecho. O que é o fecho? Depois de feito relatório, fundamentação, conclusão, vamos para o arremate final, que é uma questão formal também, mas consta da portaria e é bom que vocês utilizem. O fecho, então, tem por finalidade arrematar o texto e deve ser grafado com a seguinte expressão: é o parecer à consideração superior. Ponto. Só isso, mais nada. Abaixo disso, vocês colocam local, data. Utilizem apenas essa expressão para evitar que vocês estão identificando a prova, ou seja, não coloquem Brasília, data tal, São Paulo, data tal, não adianta colocar isso. Coloque simplesmente local, vírgula, data. Ponto. Abaixo, identificação. Então, o que é que vocês vão fazer na identificação? Primeiro, atentem para as instruções da prova, porque normalmente a prova indica o que é que você deve indicar, como você deve assinar o parecer. É muito provável que a prova indique que você assine como advogado da União. Aí você coloca lá, o parecer, a consideração superior, local, vírgula, data, advogado da União. Ponto. Não coloquem matrícula, não coloquem OAB, não coloquem nada disso. Simplesmente advogado da União. Qualquer outro elemento de identificação pode ser considerado um elemento que pode levar à exclusão do candidato por identificação da prova. Certo? Bom, então a parte formal era essa. Já estamos terminando aqui o segundo trecho. Eu vou fazer mais algumas considerações no próximo trecho e depois nós vamos passar para a parte dos temas que eu acho que vocês devem conhecer, tá? Então vamos lá.